Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e a paz. Nós estamos vivendo uma época interessante. Nós estamos no ciclo de campanha. Passamos da metade da campanha. Quem está participando de algum pequeno grupo, quem tem acompanhado, tem participado conosco nos cultos, provavelmente já teve a oportunidade de testemunhar parte do que tem sido vivido nos pequenos grupos. Nós temos tido a oportunidade de cada vez ouvir pessoas falando sobre perceber Deus respondendo às orações, tendo oportunidade de compartilhar o Evangelho, tendo coragem e ousadia para compartilhar o Evangelho. E nós estamos vendo o que Deus está fazendo em nosso meio, e pela graça de Deus, o que Deus está fazendo em nós e também através de nós. Então nós continuamos, e agora nós estamos dando o pontapé na 4ª semana da campanha, cujo tema é uma nova cultura. E já no primeiro devocional, a gente se depara com um texto que fala sobre dar frutos, e é justamente sobre esse assunto que nós vamos olhar nessa noite. Mas antes de pensarmos diretamente sobre o assunto, vamos entender o que é a ideia, qual o conceito de uma nova cultura. E para isso é significativo que a gente comece fazendo a definição, inclusive, do que é cultura, porque cultura é muito abrangente. Existe a cultura a nível macro, existe a cultura, por exemplo, a gente pode falar ainda que o Brasil, como é dito, existem muitos Brasis dentro do Brasil. A gente olha para algumas coisas e fala, isso é cultura brasileira. E a gente vai diminuindo a esfera cultural e a gente consegue identificar a cultura estadual, a cultura local, a cultura do nosso município, a cultura da igreja. De uma igreja para outra nós temos diferenças culturais também. E a gente vê isso manifestando até na dinâmica da cultura familiar. Tem um livro que nós já fizemos inclusive um grupo de leitura sobre ele, chamado Engajamento Cultural. E ao tratar o assunto, Joshua vai dar um exemplo falando o seguinte, que ele certa vez, na adolescência, um amigo foi dormir na casa dele. E o amigo, depois de dormir na casa dele, esqueceu algumas peças de roupa. Aí a mãe dele lavou as roupas e ele levou depois para devolver ao amigo. E quando o amigo recebeu a roupa, o amigo falou para ele, puxa, tá com o cheiro da sua casa. E ele falou, mas minha casa não tem cheiro? Nunca senti esse cheiro que você está falando. E aí ele falou que isso fez ele entender que a cultura da casa dele, para ele já é normal, ele é uma constante, então ele não se dá conta. Mas quem vem de fora consegue perceber esses elementos culturais, a cultura de um lar, a cultura de uma igreja. E quando a gente pensa sobre uma nova cultura, Jesus, ele traz essa perspectiva que deve tocar todo o nosso ser. E sim, que é uma nova cultura, que como nós acabamos de cantar, sobre esse rio que flui, e é uma cultura que deve fluir a partir de nós. Então nessa noite nós vamos meditar na palavra do Senhor, no texto de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Nós leremos um trecho que vai do 13 ao 23. Mateus 7, do 13 ao 23. Eu sei que nós já sentamos e levantamos algumas vezes, mas eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez. Depois vocês vão ficar um bom tempo sentados, em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus 7, a partir do 13, diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Tenham cuidado com falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Os irmãos podem se assentar? Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Pai, somos gratos ao Senhor por essa oportunidade de adorarmos ao Senhor juntos como um corpo. Deus, e nós também, Deus, diante da Tua palavra, te peço que o Senhor fale conosco, ó Deus, que o Senhor nos ajude a manter o ouvido, o coração atento, Pai, para ouvir a Tua voz. Senhor, eu te peço que o Senhor, ó Pai, possa direcionar cada um aqui de acordo com a Tua vontade, que o Senhor possa ir aplicando cada vez mais, ó Pai, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, igreja, nós estamos diante de um texto relativamente grande e nós vamos dividi-lo em porções, para a gente entender de que forma esse fruto acontece e quais os alertas que Jesus está fazendo. Então a gente vê que Jesus, ao vir neste mundo, Jesus nos salvou, Jesus nos restaurou, Jesus nos deu significado de vida, deu a verdadeira vida. E Jesus, ao fazer tudo isso, Ele nos ensina um novo jeito de viver. E aí é onde faz sentido nós pensarmos em uma nova cultura, um novo jeito de viver. E nesse trecho que nós lemos, nós vamos olhar então em 3 direções. Nós vamos perceber que Jesus nos orienta a escolher entre 2 portas. Ele nos orienta a proteger-se contra falsos profetas e também observar e gerar frutos. Então, com isso em vista, nós vamos reler, sentado como estamos, o versículo 13 e 14, onde Jesus fala sobre escolher entre 2 portas. Versículo 13 e 14, relendo, diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Aqui Jesus ele é muito específico, muito claro, taxativo. 2 portas. São 2 portas e para o ouvinte de Jerusalém, eles já estavam acostumados eles estavam muito ambientados com o que Jesus estava falando, porque Jerusalém era cercado e cercada também por algumas portas. Inclusive tem uma amostra, Bianca pode pôr para a gente, por favor, de como aconteciam nas muralhas. Então tinham tamanhos de portas. E dentro deste contexto, tinham portas que passavam carruagens, então portas largas, mas tinham as portas menores, as portas que só passavam pedestre. Então, quando Jesus fala sobre essa porta, a porta larga e a porta pequena, para o contexto de Jerusalém era um pensamento, uma ilustração muito próxima. Para a gente também não é muito distante. Nós temos diferentes tamanhos de portas. No contexto aqui da igreja, nós temos uma porta maior para poder circular um número maior de pessoas. Na nossa casa, a não sei que na sua casa você espere receber cerca de 700 pessoas por final de semana, certamente a sua casa tem uma porta um pouquinho menor. Então nós também estamos acostumados com isso. E o que Jesus quer dizer? O que Jesus está ensinando diante dessas 2 portas? Tem uma obra literária que eu acho que serve muito bem para a gente ilustrar isso. Uma obra antiga com alguns elementos da época que foi escrita, né, lá do século XVI, de Gil Vicente, chamada O Alto da Barca do Inferno. Os estudantes de literatura vão se lembrar que é para a gente obrigado a estudar, né, Gil Vicente como um dos primeiros dramaturgos de língua portuguesa. Mas o que essa história nos ensina? Essa história, as pessoas chegam diante de um porto e no porto existem 2 barcas. Então essas pessoas, a vida delas acabou e agora elas vão descobrir o destino delas. Em uma barca, dentro do imaginário padrão, em uma barca está um anjinho, em uma barca está um demônio, um diabo. E ali ele vai ter algumas conversas. Mas o que é curioso nessa trama, e eu lamento por contar o final de uma história de mais de 500 anos, mas o que acontece é o seguinte: os personagens que chegam carregando coisas consigo vão para a barca do inferno, porque eles estavam muito apegados com essas coisas e eles queriam levar a todo custo. E a ilustração nos mostra que existem, alguns carregavam itens religiosos, porque tinha representante do clero indo para a barca do inferno. Alguns carregavam os seus amores, outros carregavam as suas posses. E, de modo contrário, aqueles que foram para a barca
da glória, como é chamada, foram aqueles que chegaram de mãos vazias e tinham a apresentar-se apenas as marcas sofridas em seu corpo. E por que eu acho que essa história serve para ilustrar o que a gente está vendo? Porque o que Jesus está dizendo ao falar de uma porta estreita é que não dá para a gente entrar carregando tudo o que a gente gostaria. Uma porta estreita, a gente não entra levando um monte de coisas. E quais coisas, então, que a gente leva ou não leva? Nós vimos, no final, Jesus falando sobre a vontade dele. Então, quando Jesus faz um alerta, falando justamente sobre esse novo jeito de viver, e Jesus fala sobre uma escolha entre duas portas, Jesus diz de um modo muito taxativo, que a porta estreita, ela exige uma renúncia. E às vezes a gente tem dificuldade com relação a isso. Nessa semana, inclusive, irmãos, eu vi um post curioso de uma pessoa falando que se decepcionou com Jesus. E aí eu fui ler, né, porque eu fiquei tipo, puxa, o que será que Jesus fez para essa pessoa, né? Mas já pensando que provavelmente era alguma decepção com a igreja. Só que o que a pessoa dizia era o seguinte no post. Ela dizia que ela sempre ouviu falar de Jesus como um sábio e ela sempre viu Jesus como um sábio. Mas ele foi ler os evangelhos e ele achou que Jesus era muito exagerado e exclusivista. E ele dá 2 exemplos em que Jesus fala sobre negar a si mesmo, senão você não pode ser meu discípulo. E quando ele fala, se você ama qualquer outra coisa mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Os 2 exemplos de Lucas 14. Mas ele ficou chocado com essa realidade, porque ele esperava um Jesus que simplesmente transmitisse palavras de sabedoria. Mas a sabedoria de Jesus consiste em um novo jeito de viver. E esse novo jeito de viver exige de nós deixar algumas coisas para trás. Porque a porta que ele nos chama para entrar, ela é estreita. E a porta estreita, ela tem um ritmo próprio. Uma porta larga consegue passar muita gente de uma vez, você passa despercebido. Uma porta estreita tem uma fila, muito provavelmente. Você vai passar e você vai ser notado ao passar. E Jesus transmite muitas coisas ao falar sobre essa realidade. E o texto vai avançando, onde a gente se depara, a partir do versículo 15, com um outro aviso: proteja-se dos falsos profetas. Então, dentro dessa nova cultura, é significativo que a gente faça uma escolha. Qual porta que a gente vai entrar? Jesus está dizendo dessa porta diante de nós. E isso não é uma realidade nova. Lá em Deuteronômio também já foi dito: o Senhor coloca diante de vocês 2 caminhos. E vocês escolhem se vocês querem seguir o caminho de bênção ou o caminho de maldição. E Jesus retoma essa ideia. Mas aí o outro aviso que Jesus nos dá: proteja-se dos falsos profetas. E eu quero ler novamente com vocês do 15 ao 19, onde a palavra de Deus diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Então, agora o alerta que Jesus dá é: se o primeiro alerta é cuidado com a sua escolha, o segundo é cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você absorve, cuidado com os ensinos que te rodeiam. E Jesus vai ser, de novo, muito enfático na forma como ele fala, porque ele não vai usar nenhum jeito sutil de falar sobre esses falsos profetas. Ele vai falar que eles são lobos em pele de cordeiro, que eles querem devorar aqueles que são as ovelhas do Senhor. Diante desse alerta do nosso Senhor, nós somos lembrados de que, por mais triste que seja, nem tudo que é dito em nome de Deus, de fato vem de Deus. Nem todos que falam em nome de Deus, de fato falam verdadeiramente do nome de Deus. E a gente vê, inclusive, que se a gente não cuidar, e a gente vive num contexto onde tudo é muito automatizado, a gente foi para um extremo onde o nome de Deus está em todas as coisas, em todos os assuntos, e não necessariamente numa perspectiva positiva. E aqui nós somos lembrados que a gente precisa ter muito cuidado
com quem a gente ouve, porque existem aproveitadores, existem, em outras palavras, a gente vai ver em outros ambientes, como se fossem os mercantilizadores da fé. Alguns que fazem as coisas por ambição egoísta, outros que fazem justamente para tirar proveito das ovelhas do Senhor, como o texto vai nos dizer. Lá em Atos 20, versículo 30, vai dizer que, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Então, irmãos, durante todo o Antigo Testamento se falou sobre falsos profetas, de modo mais específico, principalmente no contexto pré-exílio. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, quase todas as cartas falam sobre o cuidado com falsos ensinos. E essa realidade deve nos tocar, porque como foi alertado, viria um tempo, homens se levantariam a fim de atrair discípulos, torceriam a palavra de Deus. E aí a gente viu falando sobre frutos, e vamos pensar um pouquinho mais sobre fruto. Aí a gente corre um outro risco. Uma vez, quando a gente estava falando sobre a igreja multiplicadora nos cultos matutinos, o pastor Carlos pregou sobre 2 riscos, da numerolatria e da numerofobia. E a numerolatria, às vezes, pode mascarar um falso ensino, onde às vezes a gente acha que, como tem muita gente ouvindo o que tal pessoa está falando, é Deus. Mas a gente vai ver a palavra de Deus falando, muito cuidado, muito cuidado. O fato de ter um crescimento numérico por si só, não significa que Deus está no processo. O texto vai dizer que muitos serão atraídos assim, negociando o que é a palavra de Deus. Então Jesus dá esse alerta. Percebam que o assunto é sobre gerar frutos. E Jesus vai falar, se o lobo se esconde na pele de cordeiro, saibam que o falso profeta, ele é como uma árvore. Em algum momento, ainda que demore, mas ele vai dar fruto. E não tem como ele dar bons frutos, porque se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. E ele vai mencionando isso. No versículo 16, Jesus faz isso indagando, envolvendo o pessoal. Ele que questiona, pode alguém? E vai falar sobre como pode uma estrutura que é negativa dar fruto positivo no contexto da árvore. No 19, ele reforça o aspecto de que o lobo se disfarça, mas que a árvore vai produzir o seu fruto, que é uma questão de consequência, e essa consequência vai ser de alguma forma também perceptível. Mas o texto vai avançando, irmãos, e a gente vai perceber que Jesus diz que o fruto evidencia muita coisa. Isso serve para o aspecto negativo e também serve para o aspecto positivo, porque o fruto vai evidenciar também o resultado de uma vida diante da nova cultura, a vida com Deus, os resultados da vida com Deus. E nesse mesmo texto, nesse mesmo assunto, lá no relato de Lucas, a palavra de Deus lá em Lucas 6, 44 ao 45, que está na tela, diz assim: toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala o que está cheio o coração. Nós estamos diante, irmãos, de um sinal muito evidente, mais uma vez, do Senhor, falando sobre o que o nosso coração revela. E o nosso coração vai revelar na forma como nós agimos, na forma como nós falamos e no resultado também do nosso convívio. Então, se a maldade gera o seu fruto, a bondade também deveria ou gera o seu fruto. Então, cabe a nós, diante do convite para uma nova cultura, fazer um exame sobre o tipo de fruto que a nossa vida tem produzido. Quando a gente olha para as pessoas que se relacionam conosco, quando a gente olha para as pessoas que têm contato conosco, ainda que seja um contato passageiro, o que a nossa vida tem gerado para essas pessoas? Que fruto a nossa vida tem produzido? E quando a gente pensa em fruto, isso é também muito abrangente, porque a gente vai ver o Novo Testamento falando sobre fruto do Espírito, sobre o fruto como a mensagem que foi propagada e frutificou, onde vai falar que uns semearam
e outros colheram, mas foi a palavra que frutificou. Então nós temos o assunto frutificar também como uma constante. E a gente vai olhar para alguns desses pontos nessa noite, diante da mensagem de Jesus. Mas o fruto revela qual é a cultura operante na nossa vida. O fruto revela qual é a cultura operante na vida do profeta. Lembra que ele falava sobre o falso profeta? Mas não é sobre apenas estes terceiros, é sobre nós, sobre a relação nossa com o Senhor. Nós estamos diante do Sermão do Monte, a parte final do Sermão do Monte, em que Jesus está orientando os seus discípulos. E Jesus está falando sobre a cultura e a lógica do reino dos céus. E é nesse cenário que nós estamos. Aí a gente viu que como Jesus foi muito taxativo em cada um dos casos, primeiro ele falou que a porta larga leva para a perdição. Depois ele vai falar que a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. E a gente vai se deparar com o terceiro grande alerta de Jesus, que nós já lemos, quando estão diante do Senhor e falam: Senhor, mas em seu nome nós fizemos muitas coisas. E o Senhor diz que não os conheceu. E isso é muito significativo. Então, quando a gente pensa sobre fruto, pensando sobre o que a Bíblia vai falar sobre fruto do Espírito, por exemplo, é uma boa forma também de nos avaliarmos se nós temos caminhado e frutificado diante do que a Bíblia considera um fruto do nosso relacionamento com o Espírito Santo. E isso é descrito com uma lista lá em Gálatas, no capítulo 6. Nós vemos essa lista onde tem as obras da carne e a obra do Espírito. Mas como eu mencionei, também se fala em fruto sobre vidas que são abençoadas. E é interessante esse aspecto, porque o fruto de uma árvore, naturalmente, ele alimenta. Ou ele alimenta seres humanos, ou ele alimenta alguma espécie, mas a grosso modo, os frutos geram alimento. Os frutos nutrem outros. E é significativo que na cultura de Jesus, nós fomos chamados não simplesmente para nos alimentarmos, mas para nutrir e alimentar outras pessoas. Ao frutificar, a oportunidade de germinar para que outras pessoas também possam continuar nessa missão, possam continuar a desfrutar do que o Senhor tem para nós. E aí eu gostaria de convidá-los para retomar a leitura, para que a gente leia agora a partir do versículo 20, onde a gente vai pensar nessa perspectiva de que nós precisamos observar os frutos, mas também gerar frutos. Versículo 20 diz assim: assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, para identificar um falso profeta, a gente deve observar os frutos. Só que a gente viu também no texto de Lucas o reforço de que nós precisamos olhar para o nosso fruto, para o tipo de fruto que nós temos produzido. E isso tem a ver com a saúde da nossa relação com o Senhor, da cultura do Senhor operando em nós. No 21, onde é mais taxativo, em que eles dizem Senhor, Senhor, e Jesus vai falar sobre não entrarem no reino. Irmãos, é uma das passagens, talvez, uma das passagens mais assustadoras da Escritura, porque os homens estão seguros diante do Senhor, e essa segurança é uma segurança falsa, porque eles estão seguros pelos feitos que eles tinham. E quando se fala em uma cultura e em frutos, invariavelmente a gente corre o mesmo risco, onde a gente pode achar que nós fazemos muitas coisas pelo Senhor. Mas a pergunta do Senhor é se nós fazemos muitas coisas com o Senhor. E ao fazer com o Senhor, sim, devemos gerar frutos. Mas esses faziam coisas em nome do Senhor, mas o Senhor não os conhecia. Havia um distanciamento. E, irmãos, esse daqui é um dos grandes problemas, porque Jesus veio, e a gente vê desde o começo que Jesus ele se relacionou
Desde o começo, a caminhada de Jesus envolve contato, envolve comer com pessoas, envolve sentar com pessoas, envolve curar, cuidar, e ele fala muito sobre isso. Nós celebramos a ceia mensalmente, que fala sobre a comunhão com o Senhor, e existem pessoas fazendo coisas em nome do Senhor, sem o Senhor, sem a comunhão com o Senhor. E o Senhor Jesus deu esse chacoalhão para os discípulos, para que isso não acontecesse com eles, para que isso não acontecesse conosco. Então, a nova cultura, ela deve acontecer a partir de um fluir da nossa intimidade com o Senhor. Não a partir de coisas que nós fazemos simplesmente reproduzindo, mas a partir de quem nós experimentamos. E nós devemos fluir a partir do Senhor de modo a abençoar vidas, de modo a alcançar pessoas, de modo a gerar também nutrição, saúde para as pessoas, como deve acontecer com um fruto saudável. Então, diante disso, é significativo a gente olhar. Jesus fala, vocês dizem que me conheciam, mas na verdade, vocês não faziam a minha vontade. Nas palavras de Jesus, foi exatamente isso. Jesus falou sobre a vontade do meu Pai. Então, irmãos, não é simplesmente sobre o que nós dizemos, mas é sobre como nós vivemos, sobre como nós nos relacionamos com o Senhor. Qual a vontade que nós seguimos? Se para a gente é chocante quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, nós precisamos nos perguntar qual a vontade nós estamos seguindo, se é a nossa vontade ou a vontade do nosso Senhor. E Jesus fala justamente sobre isso. Mas às vezes a gente pode até arrumar algumas justificativas e se esconder diante de coisas que claramente desagradam ao Senhor. Coisas que a gente sabe que a gente não deveria conduzir até a porta que o Senhor nos chama a entrar. E às vezes a gente pode se esconder com desculpas, com pretextos de que, puxa vida, mas esse é o meu jeito, mas eu nasci assim. E diante de tudo isso, Jesus nos convida, se nós nascemos assim, Jesus nos convida a nascer de novo. Se esse é o nosso jeito, Jesus nos convida a recomeçar. Então, Jesus nos dá a oportunidade, constantemente, de experimentar essa nova cultura, esse novo jeito de viver. E esse novo jeito de viver, que eu falei várias vezes sobre fluir a partir de nós, na verdade, antes de tudo, ele flui a partir do nosso Senhor. E é dele que a gente bebe, e é dele que vai frutificar a partir de nós. A palavra que nós vemos ser dita em Lucas 6:46, diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Que cultura que a gente pode viver, que é do nosso Senhor, se a gente não faz o que o nosso Senhor nos orienta? E é por isso que Jesus vai dizer, vocês podem até estar fazendo coisas em meu nome, como nós vimos, mas o passo é mais profundo. O primeiro passo é crer. O segundo passo é viver de acordo com a fé que nós temos, de acordo com a fé em quem nós temos. Então, por isso que há esse confronto nessa passagem que fala sobre dar frutos. E diante dos 3 olhares que a gente teve, eu quero repassar com os irmãos em 3 perguntas. Diante da primeira porção do texto que nós lemos, qual porta você escolhe? Qual porta a gente tem escolhido diante do Senhor? A gente quer caminhar com o Senhor levando tudo que a gente acha importante? Ou a gente quer caminhar com o Senhor levando o que Ele considera importante? Qual porta é a nossa escolha diariamente? Porque às vezes a gente pode pensar, irmãos, que essa escolha foi feita exclusivamente no dia da nossa conversão. Mas Jesus fala isso para os discípulos. Essa escolha precisa ser feita na nossa segunda-feira. Essa escolha precisa ser feita no decorrer da nossa semana, na forma como nós nos relacionamos com o Senhor. E assim, a cultura do reino dos céus vai fluir a partir de nós. E é significativo que a gente também se questione em tempos de tantas vozes, que a gente se pergunte, quem a gente vai ouvir? Quem você vai ouvir? Irmãos, nós temos uma grande oportunidade nos dias de hoje, onde a gente, se você
no meio da sua correria, você quer ouvir alguém falando sobre a palavra de Deus, certamente você vai encontrar boas vozes no YouTube, no Spotify, você vai ter a oportunidade de ouvir e aprender, mas nós também precisamos discernir as vozes que nós ouvimos, porque a palavra de Deus, que alertou durante muitos séculos, também funciona de alerta hoje. Existem falsos ensinos, e esses ensinos afetam a cultura do reino. Esses ensinos afetam a cultura que o Senhor quer nos transmitir. Só que o problema, como nós lemos, é que muitas vezes, ao invés de fluir de nós, a ponto de gerarmos frutos que alimentam outras pessoas, nós ouvimos ensinos estranhos porque nós queremos que eles alimentam os nossos anseios, os nossos egos e as nossas vontades. E a gente caminha por um caminho oposto à cultura do nosso Senhor Jesus. Então, por isso, é importante que a gente faça essa pergunta sobre qual é o tipo de ensino que eu busco. É o ensino que dá um quentinho no meu coração, e nenhum problema dar um quentinho no nosso coração, mas ou é um ensino que ele é pautado na Escritura, e por ser pautado na Escritura, no dia que ele aquece o meu coração, glória a Deus, mas no dia que ele confronta o meu coração e o meu estilo de vida, glória a Deus, porque senão a gente vai ouvir quando ele aquece o nosso coração, e aí no dia que confrontar a gente fala, eu já não gosto mais desse pregador, acho que é melhor ouvir outro. E a gente percebe que, sem que a gente se dê conta, a gente escolhe trechos da Escritura, a gente escolhe as vozes que vão falar de acordo com o que a gente deseja. E há uma frase que geralmente é atribuída a Agostinho, que se nós cremos apenas no que nós queremos da palavra de Deus, nós não cremos na palavra de Deus, nós cremos em nós mesmos, porque nós julgamos a palavra de Deus de acordo com esse critério. E por fim, terceiro ponto, que nós gastamos um pouquinho mais de tempo e que eu quero voltar ainda com um pouquinho mais de tempo: qual cultura vai fluir a partir de nós? Qual cultura vai fluir a partir de você? Se a gente percebe Jesus tratando como uma oportunidade de escolha, que hoje a gente possa fazer essa escolha, ou essas escolhas, de acordo com o que o Senhor nos chama. Porque uma cultura que alimenta e dá saúde a quem vai cruzar o nosso caminho, é uma cultura que vem dos pés do nosso Senhor. E Ele nos convida para viver essa vida de intimidade com Ele. Nós estamos falando sobre 40 dias de intencionalidade. E pensando sobre a intencionalidade, né, há uma frase, inclusive, que está no livro, que eu coloquei aqui, sobre esse aspecto da intencionalidade, que diz assim: uma nova cultura intencional fala de motivações novas, um jeito de olhar para as pessoas de outra maneira. Uma nova cultura intencional mexe até a forma como nós olhamos, a forma como nós nos relacionamos. E essa cultura, irmãos, ela não é simplesmente aprendida, ela é uma cultura que é vivenciada e experimentada no nosso Senhor, que, como todas as vezes a gente vê, Ele puxou a fila. A gente olha para Jesus que não precisava, por ser pleno, perfeito, Jesus precisava descer as águas do batismo em símbolo de arrependimento, em símbolo de um recomeço. Jesus certamente não precisava, mas Jesus faz isso também como um passo didático, para que a gente siga os passos do nosso Senhor. E Jesus faz isso durante toda a sua trajetória. Jesus faz e nos convida a seguir os passos do nosso Senhor. Jesus teve a vida, acho que não tem risco de exagerar, Jesus teve a vida mais intencional da história da humanidade. Cada encontro de Jesus tinha um porquê. Cada gesto de Jesus tinha um porquê. E se a gente quer beber dessa intencionalidade, é justamente do nosso convívio com o Senhor que vai frutificar essa intencionalidade. A nova cultura acontece a partir do Senhor. Lembram do exemplo de que a cultura do nosso lar a gente nem percebe quando ela está acontecendo, porque ela já está enraizada, ela está à nossa volta? Gente, que Deus nos proporcione a graça de termos a cultura do nosso Senhor Jesus Cristo tão enraizadas à nossa volta, que a gente nem se dê conta de que a gente fez certas escolhas já influenciado pelo convívio constante com Jesus. Porque no fim das contas a gente estaria experimentando a graça que o pastor Josias mencionou hoje pela manhã, de já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é este o anúncio que o Senhor nos dá. Então nós temos uma jornada de intencionalidade que passa por uma jornada em que nós devemos
fluir a partir do nosso Senhor, para que pessoas possam também conhecê-los e serem abençoadas pelo nosso Senhor a partir de nós. E aí, voltando nos 3 pontos que nós vimos, isso diz respeito à porta que a gente está indo, consequentemente, ao que nós estamos levando com a gente. E sabe o que é pior, irmãos? É que às vezes a gente leva tantas coisas com a gente que não dá. Não é que simplesmente a gente vai ter dificuldade de passar pela porta. A gente vai ter dificuldade de auxiliar outras pessoas. A gente vai ter dificuldade de ver outras pessoas. Porque os nossos braços estão cheios. Porque a nossa vida está cheia. Cheia de nós mesmos. Cheias de coisas que às vezes desapontam de modo muito claro o Senhor. Ou de coisas que são saudáveis, mas que estão fora do seu lugar. Nós temos esse poder de fazer com que coisas saudáveis percam o seu lugar. A comida é uma bênção, uma dádiva do Senhor, mas o ser humano é capaz de pecar com a comida por meio da glutonaria. O sexo é uma dádiva do Senhor, mas nós temos também a possibilidade de pecar diante da sexualidade. Então, se nós não formos intencionais com relação ao que nós deixamos pelo caminho, a gente pode se preencher de coisas que são saudáveis, mas ao preencher-nos, elas roubam a saúde e roubam os frutos que nós daríamos. Por isso, o Senhor faz esse alerta de modo tão categórico. E eu gostaria de, caminhando para fechar, reler com vocês versículo 22 e 23, onde a palavra do Senhor disse: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pessoas que praticam o mal, mas que fazem coisas em nome do nosso Senhor. A gente vê que as coisas estão todas costuradas e por isso o Senhor Jesus faz esse alerta. Mas Ele não faz esse alerta, irmãos, para que a gente volte para o nosso lar hoje, comece a nossa semana como caçadores de heresias, para a gente poder buscar e derrubar e expor todos os falsos profetas. Ele faz esse alerta para que a gente olhe, para que pela graça do Senhor a gente nunca seja um imitador de um falso profeta, ao invés de sermos aqueles que experimentam e apontam para Cristo. Mas Ele faz esse alerta para que, irmãos, a gente não seja contado entre aqueles que ouvem tanto a palavra de Deus, usam a palavra de Deus, mas não se relacionam com o Deus da palavra, mas não vivem com o Deus que encarnou e que se revelou por meio da palavra. Então a nova cultura que Jesus nos chama a viver é uma cultura de relacionamento com Ele, intencionalmente. E a partir dele, um relacionamento intencional com todos que cruzarem o nosso caminho. E que quem cruzar o nosso caminho, ainda que seja no nosso dia difícil, consiga retirar nutriente, saúde, alimento, porque em nós que a partir de nós possa germinar o fruto que é do Espírito, o fruto que vem do nosso Senhor, o fruto que vem à medida que a gente diminua e que Ele cresça. Então, eu refaço para vocês orarem, a gente vai encerrar orando, mas eu refaço para vocês orarem as 3 perguntas. Qual porta você escolhe nessa noite? Quem você vai ouvir no seu dia a dia? E qual cultura vai fluir a partir de você? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor a respeito disso? Pai, louvamos ao Senhor, ó Pai, porque por nós mesmos nós somos incapazes, ó Pai, de fazer qualquer escolha, Pai, que aponte para o Senhor. Mas nós louvamos ao Senhor porque além de nos dar a oportunidade, Pai, o Teu Santo Espírito, ó Deus, é quem nos convence para que a gente possa perceber, ó Pai, o convite do Senhor. E Deus, eu te peço que o Senhor ajude cada um de nós aqui a escolher a porta certa, Pai. Deus, independente do que seja necessário abrir mão. Pai, mostre a cada um de nós o que o Senhor deseja que seja renunciado. Pai, mostre a cada um de nós, ó Pai, o que nós estamos carregando e não precisava e não deveria. Senhor, eu te peço também, ó Pai, que pela Tua graça, pelo mover do Teu Santo Espírito, que o Senhor nos ajude a discernir, ó Pai, ensina-nos
que estão nos atrapalhando na trajetória com o Senhor. Nos ajude, ó Pai. Nos ajude a olhar para a Tua palavra, Pai. Pai, e permanecer firme na Tua palavra, Deus. Pai, eu te peço que pela Tua graça, Pai, nós não sejamos, Pai, ovelhas, Deus, que são levadas, ó Pai, por lobos. Pai, também te peço que pela Tua graça, Deus, além de discernir os frutos ruins daqueles que usam o Teu santo nome, que nós possamos dar bons frutos, ó Pai. Deus, eu te peço que o Senhor restaure a saúde de cada um de nós como árvores do Senhor, ó Pai. Que nós possamos frutificar. Pai, que pessoas do nosso convívio, Deus, possam ser alimentadas, ó Deus, ao conviver, ó Pai, com a manifestação do Senhor em nosso meio, Pai. Senhor, eu te peço, ó Pai, que o Senhor ajude, que o Senhor coloque em nosso coração, ó Pai, o anseio, para que nós possamos ser cada vez mais, ó Pai, influenciados pelo Teu jeito, ó Pai. Senhor, que pela Tua graça, Pai, nós possamos, ó Deus, estar entre aqueles, ó Pai, que fazem a Tua vontade, ó Deus. E Pai, também pela Tua graça, que nós possamos, ao reconhecer a Tua misericórdia, a gente possa resgatar aqueles que estão indo por caminhos diferentes do que o Senhor chama. Pai, que nós possamos ser aqueles, ó Pai, que ajudam, que auxiliam, Pai, pessoas na escolha desse caminho, no discernimento, Pai, sobre quem ouve. E Pai, que também, ó Pai, possa auxiliar no processo de frutificação uns dos outros e uns com os outros. Senhor, entregamos diante de Ti, ó Pai, cada uma das áreas da nossa vida, para que a gente possa vivê-las de modo intencional, a glorificar o Teu santo nome, a abençoar vidas, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.